Olá, dando continuidade ao nosso programa, hoje a gente vai tratar a respeito desse novo ordenamento jurídico, né? Está em discussão aí se já está valendo ou não, mas de qualquer forma, com certeza vocês vão se deparar com essa nova lei geral de proteção de dados quando estiverem na clínica trabalhando. E por que vocês devem, né, se preocupar ou tomar conhecimento da existência dessa lei? Bom, a primeira coisa é que ela é de aplicação ampla, né? Então, isso vai ter repercussões e vai valer para todos. Tá? Ela tem aí uma relação, né? Tem tópicos específicos muito fortes a respeito da privacidade, né? E na atividade odontológica, no nosso código de ética, e mesmo quando, né, vocês que já fizeram pesquisas, né, viram, né, as legislações a respeito da ética em pesquisa, né, da CONEP, o quanto a privacidade é também importante. A obtenção do consentimento livre, esclarecido. Então, isso já é mais ou menos presente para a gente, né, na clínica e na própria pesquisa. E, principalmente, né, a questão do uso dos dados como um recurso aí de inteligência artificial e os próprios algoritmos aí para o marketing share. Né? Hoje, né, a gente está num mundo globalizado, então essa própria Lei Geral de Proteção de Dados não é uma iniciativa, né, é uma invenção brasileira. Isso aí começou na Europa, né, como uma regulamentação e às vezes até para se negociar com os países europeus haveria necessidade desse enquadramento. E obviamente, né, os países, por exemplo, da América Latina, o Brasil, não dá para se dar o luxo de excluir a parceria, né, econômica com a Europa, então isso se impôs e se coloca, né, em todas as relações aí comerciais, né, porque a gente tem, né, hoje em dia chamado uma era, né, de globalização e de economia digital, né, aonde, como a gente falou, né, que essa revolução tecnológica, principalmente a questão da inteligência artificial e o trabalho de análise de dados através de algoritmos, tem uma centralidade, né, na nossa vida muito maior do que a gente imagina, né? Às vezes determinando as nossas escolhas sem que a gente efetivamente se dê conta disso. Tá? Então, os algoritmos são estabelecidos a partir de dados e todo profissional, né, todo clínica, se a gente pensar odontológica, o que a gente obtém previamente ao tratamento, né, na elaboração do prontuário, são dados pessoais e clínicos dos nossos pacientes. Então, dados, né, são aqui um conjunto metódico de passos, né, que pode ser usado na realização de cálculos, na resolução de problemas e na tomada de decisões. Isso é a definição, né, do que seriam esses algoritmos. Tá? Agora, especificamente, o que diz a lei, né, para que a gente tenha um mínimo aí de familiaridade do que possa estar relacionado com a odontologia. Então, ela, primeira coisa, ela dispõe, né, sobre o tratamento de dados, inclusive por meios digitais. Então, hoje a gente tem muito presente a documentação digital, por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então vamos entender o que é isso aqui e por que, né, eu estou falando que tem alguma proximidade, alguma relação com a odontologia. Bom, é uma lei que trata o tratamento de dados pessoais, então dados das pessoas, né? Por pessoa natural. Então o aqui, a pessoa natural seria o cirurgião dentista, a pessoa física, ou, né, uma própria pessoa jurídica como uma clínica, né?
E o 2, lá no final desse artigo, né, é a pessoa natural, o paciente. Mas, genericamente, quando a gente fala em pessoa natural, é todo cidadão, é toda pessoa física. Então, nada mais é, né, a LGPD, ela trata de uma questão de cidadania, né? Estabelece alguns parâmetros aí de cidadania do uso da informação das pessoas e pelas empresas ou mesmo por outras pessoas físicas, no caso, né, o prestador de serviço, o cirurgião dentista. Quais são os fundamentos, né? E mais uma vez eu trago aqui os fundamentos da lei e fazendo algum paralelo aqui para que vocês entendam as possíveis interações ou possíveis relações aí com o cirurgião dentista, né? Seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Tá? Onde aqui em alguns parágrafos é possível ver a rotina odontológica, por exemplo, onde se trata, né, a respeito da privacidade, da autodeterminação informativa. O que é isso? Né? Esse primeiro asterisco, autodeterminação informativa, é o indivíduo, é a pessoa. Cada um de nós é que determina como o seu dado pessoal será usado. Uma coisa é eu passar informação para o meu cirurgião dentista, para o meu médico, né, a respeito de uma particularidade pessoal minha, né, da minha saúde, que o objetivo é para diagnóstico. Mas se ele usar aquilo lá depois para fazer uma campanha de marketing, a partir daquelas informações, né, ou algum algoritmo buscar outros possíveis dados, isso tem que ser colocado. Quer dizer, eu que vou ou devo ser informado e vou autorizar ou não que esses dados sejam trabalhados. Tá? Outra coisa que é fundamental é a inviolabilidade da intimidade, e da honra e da imagem. Quer dizer, em última é a própria privacidade, né? Inviolabilidade da intimidade. O desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. Então, essa lei ela não tem também o objetivo de ser tão restritiva que impeça o desenvolvimento econômico. Tá? Então, é o que eu coloquei aqui, né? Que a gente pode pensar aqui que esse desdobramento da inteligência artificial aqui, a partir de dados obtidos no prontuário, né? Para se buscar um novo produto, um novo serviço, né? Ter uma abordagem aí. Então, nesse sentido, a lei ela não restringe, né? Você tratar os dados pessoais, mas a pessoa tem que ser informada. Tá? Então, ela também, o fundamento é a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Os direitos humanos, o livre desenvolvimento, né, a dignidade e o exercício da cidadania das pessoas. Bom, a quem se aplica? Né? A LGPD ela é uma atividade de tratamento, tem por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Bom, o que é isso? O que é o tratamento? Né? A atividade de tratamento é você usar a informação, por exemplo, de um prontuário clínico, né? Desde do endereço, nome, renda, dados que você tenha, às vezes, do perfil socioeconômico do teu paciente, tá? Ou mesmo de dados clínicos desse seu paciente, para ofertar ou fornecer, né, um outro bem, ou no nosso caso, um outro serviço, a possibilidade de um serviço, ou mesmo simplesmente tratar esses dados do indivíduo, é a possibilidade de aplicação da LGPD. Então, aqui o termo de tratamento não tem nada a ver tratamento com a gente pensar no aspecto clínico. O tratamento aqui assim, é o tratamento dos dados. Tá? É a manipulação, elaboração dos dados, ou né, o desenvolvimento aí de algoritmos a partir desses dados do paciente. Tá? Bom, para quem não se aplica, né? Para quem não vale, né? E por que a gente vai mostrar aqui que para a odontologia, eventualmente, isso tem relação. Ele não se aplica, né? Se realizado por pessoa natural, então a gente já viu que o cirurgião dentista, né, pessoa física, é uma pessoa natural. Se for exclusivamente para fins particulares, falo, bom, se é para o meu consultório, então estou fora, né? Não se aplica para mim. Poderia ser essa a interpretação, mas se você vai tratar esses dados, né,
com o objetivo econômico, e na verdade, em última instância, sempre vai ser, porque você vai estar desenvolvendo, sei lá, um novo serviço, uma abordagem para, às vezes até de marketing, né? Como eu falei, a gente fala market share para atrair outros pacientes, né? Ou ser uma busca direcionada ali, né, para um nicho de mercado, então tem interesse econômico. Então, praticamente não, né, a odontologia estaria dentro, não se aplicaria essa excludente, porque ela só seria excludente, não se aplicaria se não tivesse interesse econômico. Uma outra possibilidade de não aplicação é a realização para fins exclusivamente acadêmicos. Você fala, bom, então se é aqui para a faculdade, não vale. Aí são interpretações, mais ou menos, porque na faculdade o uso, né, na verdade, é ensino, né, pesquisa, extensão, e a gente vai ver algumas particularidades, né, eu entendo que não é excludente, mesmo para fins acadêmicos, e tem as hipóteses ali que a gente vai ver no artigo 7º e 11, tá? E realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, né, ou mesmo de investigação e repressão a infrações penais. Então, nesses casos, a LGPD não se aplica, quer dizer, não há necessidade de todo um protocolo, principalmente em buscar autorização, termo de consentimento digamos, do fornecedor daquela informação e tudo mais. Então, para fins acadêmicos, às vezes não se aplica porque a gente vai ver, né, essa lei ela não sobrepõe outras já existentes. Por exemplo, até no caso acadêmico nosso, a gente já tem até com mais tradição, até as resoluções, as leis a respeito da ética em pesquisa, que tem uma certa equivalência e às vezes se você usa, né, o regimento, as normas da CONEP, do CEP, às vezes você já estaria contemplando isso. Então, na verdade, não se aplicaria LGPD porque você já estaria contemplando no aspecto acadêmico as questões dos CEPs, né, e tudo mais. Algumas definições, só para a gente situar conceitualmente. O que é dado pessoal? Né? Isso está no artigo 5º da lei. É toda informação relacionada à pessoa natural, então a gente já viu o que é pessoa natural, né? Identificada ou identificável, quer dizer, que ela esteja nominada ou que mesmo não estando nominada, por alguns elementos ali, né? Por exemplo, do prontuário, você omite o nome, mas fala a idade, o sexo, aonde ele mora, aonde ele estuda, né? Então você dá tantos elementos que acaba sendo identificável, né? Então, isso é a questão do que é um dado pessoal. O dado pessoal sensível, né, tem aqui umas questões, né, mais sociológicas até, né, de origem racial, étnica, convicção política, religiosa, que muitas vezes isso para a gente está fora, né, dos dados clínicos obtidos. Mas, por exemplo, a questão de dado referente à saúde, à vida sexual, dado genético ou biométrico, tá? Isso pode, muitas vezes, principalmente a saúde, às vezes, dependendo da anamnese, ali pode ter até uma questão dado biométrico, genético, que então se enquadraria aí nesse sentido. Né? O que é banco de dados, conceitualmente, pela Lei Geral de Proteção de Dados? Banco de dados é o conjunto estruturado de dados pessoais, então a gente já definiu o que é dado pessoal, estabelecido ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico, quer dizer, são onde, por exemplo, o cirurgião dentista pode ter o prontuário físico e ter uma cópia disso digital num banco de dados, né? Então você tem em vários locais, né, 2 locais diferentes, né, em suporte eletrônico ou físico. Então, das diversas maneiras e formas aí de se ter a informação. E aqui o que eu falei, né, o que é tratamento em si? Então, não é nada clínico, né, obviamente, porque a gente está aqui falando de direito e tal. Então, o que é o tratamento por essa lei? Tratamento é toda operação realizada com dados pessoais. Então, informações das pessoas, a gente já definiu o que é isso. E como isso, né,
como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização. Então, tudo que você faz, né, às vezes numa pesquisa utilizando dados secundários, então você pega todo um prontuário de uma clínica, de um hospital, e vai fazer uma pesquisa em cima disso. Então, você está tratando, dando um tratamento para esses dados, fazendo uma classificação segundo o seu objetivo da pesquisa, ou buscando a partir daí, né, e pensando aí no futuro, que já se avizinha, né, a questão do desenvolvimento de algoritmos, né, aplicar, né, inteligência artificial nesse banco de dados. Tá? É importante, né, isso na LGPD, a anonimização. Né? Isso é fundamental, que é usar, né, todos os meios técnicos disponíveis, e isso, né, um processo vai estar sempre tendo métodos mais adequados para isso, para que você consiga omitir a identidade, que a pessoa não seja reconhecível. Né? É importante aqui ter o consentimento, quer dizer, a manifestação livre, informada, inequívoca, né, no nosso caso, do paciente, né, de que ele está ciente, né, que os seus dados, né, poderão ou vão sofrer ali um tratamento, tá? No sentido de busca de informações, de estabelecer ali algum algoritmo de marketing no futuro. Tá? Mas então, aí você já deve colocar, por exemplo, se for o caso, no prontuário, essa previsão de que há pretensão ou há possibilidade futura de que os dados ali fornecidos serão tratados com uma finalidade eventualmente até comercial, né, de marketing share mesmo, de fazer um algoritmo que venha a dar uma melhor resposta, sei lá, de diagnóstico, de tratamento, alguma coisa nesse sentido. Mas o consentimento ele tem que ser, né, mais uma vez aqui, específico para qual finalidade vai ser usado. Né? Quais são os princípios? Então, aqui, ó, falei, finalidade, né, no artigo 6º. Então, a realização do tratamento para os propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. Então, você tem que já previamente pensar para que você pode estar usando esses dados. Na odontologia, para a gente é muito claro, né, a possibilidade, às vezes, de um desenvolvimento, por exemplo, a partir de um banco de dados grande, você conseguir indícios, né, às vezes aí com algoritmos, buscar, por exemplo, para um diagnóstico de determinado, sei lá, risco de cárie, né, ou mesmo se for no aspecto não do tratamento, mas se for no aspecto de marketing mesmo, você pode buscar ali a partir dos dados socioeconômicos, né, perfis, às vezes, para desenvolver campanhas, né, fazer um marketing ali da sua base de dados mais segmentado. Mas isso tem que estar estabelecido, né? E o próprio paciente, digamos assim, né? O fornecedor, a pessoa natural, como está definido aqui na lei, esteja ciente e concorde com isso. Então, outra coisa é a adequação, é a compatibilidade do tratamento com as finalidades. Tá? Então, tem que ser informada ao titular o que você pretende, o que você vai fazer. Necessidade, quer dizer, limitar o tratamento, quer dizer, a análise dos dados, ao mínimo necessário para a realização das finalidades, tá? Com abrangência dos dados pertinentes e proporcionais. Não excessivo às relações, às finalidades do tratamento de dados. Segurança da informação, quer dizer, medidas técnicas para proteger os dados pessoais e de acessos não autorizados. Tá? Medidas de prevenção né, em relação a danos, quer dizer, de vazamento de dados, da informação, da privacidade, né? Não discriminação, quer dizer, impossibilidade de realizar tratamentos com fins discriminatórios ou ilícitos, né? E a gente vai ver a possibilidade, por exemplo, em relação à saúde, do uso disso, e isso está explicitamente vedado, por exemplo, para fazer uma triagem por exemplo, em planos de saúde, de não aceitar, por exemplo,
clientes, né, ou pacientes com determinados perfis. Então, às vezes, você usar um banco de dados para, né, por exemplo, estabelecendo um risco, né, de maior de doença e usar isso de forma discriminatória para não aceitar um paciente como cliente num plano de saúde. Isso é proibido, é vedado. Tá? Outros requisitos, né? Tem que ter o consentimento do titular para se trabalhar os dados. Né? Agora, pode ser feito, né? A administração pública, o tratamento pode ser feito, necessário a execução de políticas públicas. Então, por exemplo, levantamentos epidemiológicos, né? Principalmente aí, pensando na área da saúde, é o que vem mais à mente, assim, de pronto, né? Para estudos de órgãos de pesquisa, né? Então aqui, como eu falei, órgãos de pesquisa o quê? Governamentais, a universidade é um órgão de pesquisa, digamos assim, estrito sensu, ela faz pesquisa, mas ela não é um órgão de pesquisa, digamos assim, puro, né? Mas ela pode fazer pesquisa e, como eu falei, às vezes, nesse contexto, a gente tem leis que são equivalentes, complementares, da própria CONEP, ou mesmo a gente vai ver na atividade clínica, por exemplo, leis do próprio Código de Ética Odontológica. Mas, sim, né? Órgãos aí, ou estudos para órgãos de pesquisa, você pode realizar e fazer esse tratamento de dados. Outra possibilidade é para o exercício regular do direito em processo judicial, administrativo ou arbitral. Quer dizer, então não há impedimento, eu posso fazer o tratamento dos dados na busca, né, do esclarecimento judicial. Tá? Para a proteção da vida, né, ou a incolumidade, né, quer dizer, a própria preservação da integridade física do titular ou de terceiro, na proteção da saúde, tá? Então, procedimentos realizados por profissionais de saúde, serviços de saúde ou de autoridade sanitária, quer dizer, podem tratar os dados. Tá? E aqui, né, a questão das empresas de proteção de crédito, tipo Boa Vista, né, serviços que tenham uma base de dados nesse sentido. Falou da importância do consentimento, então, tudo bem. Ali foram os exemplos de todas as possibilidades, né, todas as possibilidades que você tem de usar e de fazer o uso do tratamento dos dados pessoais. Tá? Mas uma primeira coisa que tem que ter é o consentimento, quer dizer, você pode fazer todas aquelas situações, mas a primeira coisa, né, que tem que ser obtida é o consentimento da pessoa natural, de quem está ofertando, né, as informações. Né? Então, esse consentimento ele pode ser escrito ou por meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. A gente vê isso muito, né, em sites, né, que tem lá para você até ter acesso aos demais conteúdos do site. A gente vê, basicamente ele fala alguma coisa nesse sentido, que se você tem lá um contrato, que vai estar regido, muito pautado aí nessa LGPD, e que se você concorda com os termos daquilo lá. Normalmente a gente não lê aquilo, né? Passa meio desapercebido, mas seria importante a gente saber o que está concordando, né? Mas basicamente são essas coisas aí que você está autorizando as empresas a trabalhar os seus dados pessoais, tá bom? Então, nesse consentimento que pode ser por escrito ou no caso de sites, né, por outro meio, então eletrônico ali, né, cabe ao controlador, quer dizer, quem vai estar manipulando os dados, a empresa, né, ou no caso o cirurgião dentista, o hospital, o ônus da prova que o consentimento foi obtido. Então, se houver um questionamento, então essas empresas vão ter o login que você fez, que olha, ele concordou, estava aqui tal dia, então isso tudo fica registrado, ou no caso nosso, pode ser um dado a mais ali na anamnese, né, no prontuário, que você coloque alguma adequação em relação à LGPD, e que a pretensão, né, futura de tratar esses dados, seja para o aspecto de pesquisa que você venha desenvolver clínico, ou mesmo em pesquisas aí, digamos, com um interesse mais comercial de marketing mesmo, futuro. Tá?
O consentimento deverá refletir as finalidades determinadas, então já tem que ter a finalidade. Ele pode ser revogado a qualquer momento. Então, são alguns princípios que a gente vê, né, para quem já trabalhou com pesquisa, né, e submeteu projetos ao nosso CEP, vem que tem uma correspondência, né, em vários itens. Aí a gente tem correspondência com as questões do CEP, né, que é o Comitê de Ética em Pesquisa. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. Tá? Então, aqui, ó, esse é importante, tem uma proximidade grande com a gente, né? Porque ó, as operadoras de saúde, né, os planos privados, é vedado a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários. Então, ele não pode usar essa, digamos assim, né, mineração dos dados, o tratamento dos dados, buscar uma informação numa base de dados ali de pacientes para selecionar quem ele aceita ou quem ele não aceita pelo risco que o paciente tenha. Tá? E lá na frente, né, essa lei é muito ampla, mas assim, como eu disse, é só para a gente saber que tem alguma interação possível com a odontologia, né, e vocês em breve vão estar no mercado e vão estar se relacionando com isso. Então, os direitos e princípios expressos nessa lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionado à matéria, ou nos tratados internacionais e aí vai. O que quer dizer isso? Basicamente, eu comentei já nesse desenvolvimento aqui com vocês, é o que eu falei. Às vezes, a gente tem já, por exemplo, em relação à ética em pesquisa, a resolução 466 de 2012, que fala, né, da Plataforma Brasil, da CONEP, das normas da ética em pesquisa. Então, às vezes a gente tem já essa correspondência, né? Então elas não conflitam, uma não exclui a outra e, na verdade, se a gente, por exemplo, quando submete um projeto de pesquisa à CONEP, né, ao CEP, ele já vai estar contemplando, em boa parte, né, todas essas normativas da LGPD. Né? A LGPD, às vezes, teria aí também na prática clínica, né, uma possível correspondência, gente, se vocês olharem lá alguns itens do próprio Código de Ética Odontológico, principalmente questão de privacidade, né, isso é contemplado também na prática, né, no Código de Ética Odontológico. Né. Então, em linhas gerais, né, mais para que vocês tenham essa questão da LGPD num horizonte, né, que tenham isso. E como eu falei, mesmo em relação ao próprio Código de Ética Odontológico, que é muito mais, né, próximo da gente, em nenhum momento você não precisa saber decorar nem o Código de Ética Odontológico, muito menos a LGPD, mas saber que é possível a gente ter, né, e ser questionado e ter alguma interação com essas normas, né, essas normativas legais, esse ordenamento jurídico. Tá? Então, isso por quê? Porque a odontologia obtém, inerente à prática odontológica, a gente ter dados pessoais dos nossos pacientes. Anamnese, né, que você faça, é inerente você ter dado pessoal do paciente. Que isso, né, se for ficar restrito à sua atividade clínica e você não fizer nenhum uso, nenhum desdobramento disso, não vai ter nenhum problema, não vai ter nenhuma interação, nenhum questionamento em relação à LGPD. Mas se você, depois, digamos, de um período, né, de uma série histórica, né, sei lá, 10 anos de consultório, sua clínica com sucesso, você tem ali uma base de dados de milhares de pacientes. Isso pode ser, e você tem interesse de trabalhar isso, por exemplo, seja para uma pesquisa, né? E aí você pode buscar isso numa correspondência e, como eu falei, às vezes apresentando isso, né, como um protocolo de pesquisa junto a um comitê de ética, já estaria contemplando, né? Mas, por exemplo, se for um interesse estritamente comercial, né, da busca, como eu falei ali, de
ativa, no tratamento de um dado para uma campanha de marketing que você venha fazer, ou desenvolvimento de um serviço diferenciado de diagnóstico, isso tudo deve, ou, né, ser previamente colocado na sua anamnese, no seu prontuário, a pretensão, e dentro da normativa da LGPD, de que esse dado futuramente, ou esse dado será trabalhado com esse objetivo. Tá? Então, nesse sentido, acho que vocês que em breve vão estar atuando aí no mercado, né, e todo cirurgião dentista como pessoa física ou mesmo jurídica, mas trabalhando de maneira autônoma em seu consultório, em última é uma empresa, é um empreendedor também. Então, essa questão de colocar ou ter no horizonte a possibilidade de trabalhar, né, tratar esses dados visando aí uma aplicação de um algoritmo aí no futuro, é para ser pensado nessa, né, nessa era, né, que a gente está, né, digital, de uma economia digital. Tá bom? Bom, acho que esse era o recado por hoje e a gente se vê, né, em breve aí com outros materiais aí da disciplina. Até logo e fiquem bem.